Fala, Dragão, como é que tá essa força? Espero que esteja tudo bem por aí. Estamos aqui em mais um episódio do Papo Low Code. Estamos no número 7 da segunda temporada e hoje é um episódio super especial. É um tema que eu particularmente não domino, mas acho muito interessante. Você aí também talvez ache bastante interessante. É fundamental para termos uma boa experiência de usuário, uma boa interface, uma interface agradável, né, nas nossas aplicações. Não é só a parte da máquina, a parte do back-end. Então, hoje vamos falar sobre front-end. Front-end no OutSystems, front-end de uma forma geral, não é? Então, trouxe aqui um convidado super especial, que é o Nelson. O Nelson é um Champion OutSystems e está à frente da MediaWeb, uma empresa com foco em desenvolvimento front-end. Então, antes de mais, eu queria agradecer, Nelson, pela tua participação, por ter aceito aqui o nosso convite em participar desse podcast e falar aqui um pouco, compartilhar um pouco, né, da tua experiência em relação ao front-end aplicado ao OutSystems, todo esse universo aí que deixa nossas aplicações mais elegantes, mais bonitas, né? Então, obrigado, Nelson. Obrigado, James, pelo convite para este podcast. Vamos a isso, estou empolgado para poder falar um pouco sobre a minha experiência e partilhar com vocês o que tem sido o percurso meu e da minha web nesta jornada. Perfeito, excelente. Então, como é que funciona mais ou menos aqui o podcast, Nelson? Antes de tudo, nós gostamos de conhecer melhor, o pessoal se inspira bastante, né, na história do convidado, no seu percurso. É sempre valioso aqui para nós, agrega sempre mais valor, entender melhor como é que foi a jornada aí do nosso convidado e até do nosso convidado, né, até atingir aí o seu sucesso na sua carreira. Então, quem é o Nelson? Conta um pouquinho aí sobre a tua trajetória na área de tecnologia e como é que essa história também se mistura com a história da mídia web. Quando eu era mais novo, eu sempre gostei muito de duas coisas, principalmente. Parte mais tecnológica, e parte de desporto. E durante algum tempo estava meio dividido entre as duas. Acabei por seguir, informática. Na altura, fiz essa decisão no secundário, em que acabei por seguir por um curso de informática, mas que mais tarde mudei para um curso profissional de informática. Foi onde me deu as bases. O desporto sempre foi algo que mantive. Na altura praticava karaté, pratiquei karaté durante quase 20 anos, e embora tenha dedicado depois mais à informática, foi algo que continuei durante muito tempo e é algo que continuo a gostar de praticar desporto. Eu também, curiosamente, Nelson, eu também pratiquei bastante tempo karatê. Karatê É, Shotokan. Eu não sei se aqui se exato, chama. É o é o Shotokan mesmo, é também? o mesmo, é o mesmo que Boa. eu pratiquei, foi Eu Shotokan também. ainda me lembro alguns katais, o primeiro, o segundo Boa, ali. É, sim, é muito fixe, é muito fixe. sim, há muitas, e umas com nomes muito estranhos. Exato. Eu pratiquei até aos 28, depois acabei por deixar, de vez em quando ainda tenho alguma curiosidade, mas não tenho não tenho praticado. Comecei depois a praticar frisbee, Ultimate Frisbee, que é Isso um eu não desporto que conheço. não é muito conhecido em Portugal, é mais nos Estados Unidos. Basicamente um jogo tipo com disco, ah, Hum, e que funciona com end zones, um bocado tipo rugby, porque temos que tentar ir para finalizar na end zone, mas sem contacto. É tipo, basicamente passar o disco. É interessante no jogo. uhum. Interessante. Uh, mas em relação ao meu percurso depois na informática, ou seja, eu tirei então esse curso profissional e logo após o secundário, um, eu e mais outras duas pessoas começámos a falar, e principalmente uma das pessoas desafiou-nos um pouco se não fazia sentido abrirmos uma empresa. Na altura a pensar para criar websites, para fazer muita parte do website. Estamos a falar isto em 2005, foi quando começámos a falar nisto, e acabámos mesmo por abrir a empresa em 2006. Nessa altura, a internet não era o que era agora. Tipo, nessa altura, as empresas, principalmente aqui em Portugal, a maioria das empresas não tinham websites. Havia muitas que queriam começar a ter, mas ainda era uma coisa mais inicial. E então, acabámos mesmo por abrir a empresa em fevereiro de 2006. Um, e ao início era muito criação do website. Nessa altura,
a tecnologia que estava mais na moda era o da Adobe Flash. Muitos sites na Adobe altura eram feitos no Adobe Flash. Flash, aqueles sites cheios de animação, com muitos pormenorzinhos, e eu estava a fazer essa era aquilo que começou a ser o meu forte, era onde eu me comecei a especializar, a fazer esses sites, utilizando ActionScript, que era a linguagem por trás do Adobe Flash, que não é muito diferente de JavaScript, embora, quer dizer, a versão 3 é muito diferente. Mas deu-me ali umas boas bases, e nós começámos a fazer sites muito interessantes na altura. Começámos a fazer sites, estou-me a lembrar, por exemplo, um dos principais sites que fizemos. Aliás, há um site que ainda está online, ninguém consegue aceder porque não tem o Flash Player instalado, mete-se ter o Flash Player e autorizar uma série de coisas, mas há um site que ainda está online, que é solpin.pt, de uma imobiliária, em que o site tem uma menina no centro do site, em vídeo, recortada, em Chrome, que anda lá, tipo, de um lado para o outro, enquanto navegamos nos menus. Há informação que Interessante. vai aparecendo e a menina vai andando, por exemplo, a menina está ao centro, depois a menina anda para a esquerda e aparece conteúdo à direita, e ela fica lá, Hum, tipo, senta-se, levanta-se, numa das partes dos vídeos até aparece um coelhinho e ela senta-se ao pé do coelho, tipo, eram esse tipo de sites que estávamos a fazer na altura, com muito detalhe, muita animação, muito design, uhum. e foi por aí que começámos. Começámos a ser conhecidos, começámos a ter trabalho, mas entre ser conhecidos e ter trabalho ou ter sucesso é outra coisa. Os primeiros anos foram difíceis. Tipo, nós conseguíamos chegar a alguns clientes, começámos a crescer e reinvestíamos tudo o que íamos recebendo, mas não era. Também éramos muito novos. Tipo, eu tinha 20 anos quando abri a empresa, não sabia o que era gerir uma empresa, não sabia uma série de coisas que são essenciais. Portanto, os primeiros anos foram difíceis, principalmente em termos de gestão financeira, de conseguir ter a empresa a funcionar corretamente e até de foco, porque depois no percurso nós tínhamos então a MediaWeb como empresa premium de criação de websites e acabámos Uhum. por abrir outra empresa em que estava depois outra pessoa à frente dessa empresa, que era um ex-comercial nosso, que era a Double 3 Market, que era especializada em low code. Eu já estou Já a chegou muito misturar no os termos. futuro agora. Sim, sim, sim. Não era é low cost que eu queria Low dizer, low cost. cost websites. Ou seja, Ti- tipo, a MediaWeb era os premium e a W3 era mais tipo templates, tipo Uhum. Joomlas, WordPress, mas Sim. todas essas plataformas que dá para utilizar um template e criar um website rápido era o que essa empresa fazia. E a MediaWeb focava-se mais na experiência, nos sites de qualidade, de coisas mais complexas. Entendo. Uh, Essa empresa depois acabou por seguir o caminho dela, tal pessoa que estava à frente dela assumiu a gestão, ficou com a empresa, eu continuei com a MediaWeb. E estou a dizer isto tudo porque antes de chegar ao sucesso houve muitas tentativas, vá. Verdade. Um, houve essa empresa, a MediaWeb em si também não estava propriamente ainda sólida. Pelo caminho criámos um negócio também de publicidade, tínhamos uns MUPIs digitais, MUPIs com ecrã tátil e com ecrã de publicidade que instalámos aqui em Leiria, no centro de Leiria, Uhum. que eram 4 MUPIs que tinham tipo um mapa interativo. Nessa altura ainda não haviam iPhones, ainda não haviam Androids, tipo, as pessoas tinham Nokias. E nessa Hum, altura nós tínhamos num dos ecrãs tínhamos um mapa interativo que as pessoas podiam ver as coisas à volta, conseguiam ver tipo os restaurantes, coisas entendi. turísticas à volta da cidade, na realidade em Portugal inteiro, mas principalmente em Leiria, porque estavam posicionados em Leiria. Tinham mais uma série de aplicações que nós tínhamos desenvolvido para poder fazer ali algumas coisas e depois a parte de trás era publicidade. Uhum. Aliás, era misto de publicidade e também no meio da publicidade punhamos alguns pedaços informativos, tipo agenda cultural, coisas que iam passar. Ah, Sim. os MUPIs, aquilo passavam também
aquilo enviava um produto para a aplicação, para o telemóvel, também a agenda cultural, tipo nos Nokias, aquilo bastava passar lá perto, aquilo reconhecia e enviava por Bluetooth a agenda Hum, cultural da cidade. Ah, interessante. Via Foi o um quê? projeto também SMS, Bluetooth, era o quê? por Bluetooth, enviava por Ah, Bluetooth. Havia umas entendi. caixinhas que uma empresa desenvolveu na altura que fazia a transmissão disso e nós fizemos uma parceria com eles para eles usarem esse produto para enviar a agenda cultural para uma app que eles próprios desenvolveram para os Nokias. Uma app Hum. nessa altura, que ainda não havia App Store, não havia nada, era uma app que eles tinham desenvolvido para os Nokias. Interessante isso. Ah, Mas sabes essa coisa que tu falou sobre o empreendedorismo, né? Que para chegar no sucesso teve lá muitas tentativas, erros, né? Momentos mais uhum, difíceis, o desafio de se tornar um empreendedor, né? Eu cada vez uhum, acredito mais que empreendedorismo também é sobre resiliência e persistência, né? Então não é uma corrida de 100 completamente, metros, é uma maratona que completamente. você tem que estar preparado, você tem que ir, né, sendo resiliente, persistindo, Uhum. até encontrar depois de algum tempo algum sucesso. Completamente. Às vezes as pessoas podem pensar que a pessoa teve sorte ou que as coisas surgiram e que agora tem sucesso, mas na maior parte dos casos, ou se calhar quase todos os casos, não é assim. É preciso insistir muito. Eu podia ter desistido à primeira ou segunda tentativa. Ah, e, e, e ao ter desistido, basicamente, ter procurado um trabalho, e não quer dizer que fosse mal. O trabalho também podia funcionar bem. Sim, Mas não ia ser a mesma coisa, não ia ter hoje em dia a empresa que tenho, com a dinâmica que a empresa também me dá. É diferente, vá. Não quer dizer que seja melhor, é diferente. Tem coisas boas, sim, tem coisas más, mas no fundo é preciso insistir para conseguir chegar lá. Estes dois exemplos que eu estava a dizer foi duas coisas que não funcionaram. Este último que estava a dizer todos eles podiam ter funcionado, precisavam se calhar de mais investimento, ou de uma perspectiva diferente, ou de insistir de outra forma de também, se foco, calhar, né? se calhar, De foco exato. também, como tu disseste, né? Assim, tivesse que escolher, né? Onde se Uhum. concentrar mais a energia e dispersar a energia pode ser algo que pode ser Completamente, fatal para ambos os lados, né? completamente, completamente. E foi até o que aconteceu na altura depois. Um dos meus sócios ficou com essa empresa de publicidade. Nós decidimos separar as coisas e eu decidi ficar na Media Web. A Media Web era aquilo que eu sabia fazer, parte mais de desenvolvimento, mesmo a minha intervenção no outro projeto foi a parte também de código e de planeamento e assim. Ah, Portanto, o software era a parte que eu estava mais à vontade. E a Media Web, no meio de tudo, era porque ia funcionando. Precisava era de Uhum. mais de foco. Ah, e que foi o que daí para a frente depois tentei fazer. Houve uma certa altura em que a Media Web quase que recomeçou no zero. Depois da Media Web já tive cerca de 7, 8 anos. Houve uma altura que a Media Web quase começou outra vez só eu. Antes disso, nós chegámos a ter colaboradores, chegámos a crescer a equipa e depois voltámos quase ao zero. Comecei outra vez só eu e comecei outra vez, comecei quase do zero. Outra vez era eu, comecei a Uhum. trabalhar com umas pessoas, uh, comecei depois, tive depois algumas pessoas que acreditaram no projeto e começaram a trabalhar comigo, que algumas delas, aliás, uma delas ainda é minha sócia, que é a tal sócia da Media Web, a Inês, que também é a minha prima. Ela acabou por acreditar no meu projeto e ajudou-me ao início, um pouco. Na altura a empresa não estava a faturar o suficiente, mas ela acreditou e, e ajudou-me a trabalhar quase sem grandes rendimentos. Eu próprio não tinha grandes rendimentos nessa fase outra vez, e depois acabou por ficar com uma parte da sociedade. Isso foi em E que as coisas daí para ano, a frente. Nelson? Depois de quantos anos? Ou seja, tinhas lá a Media Web funcionando com
né, sites premiums, etc., Uhum. passasse por várias reviravoltas. Depois de quantos anos é que teve vamos dizer assim, uma crise, né, um momento Isso. difícil? Sim, não quer dizer que fosse crise, ou seja, eu diria que a MediaWeb desde o início que a parte de gestão e financeira eu acho que nunca estava bem. Ah, naquela altura foi quando foi feito o reset, foi feito Aham. o reset do tipo, ok, vamos fazer o foco, vamos deixar de inventar com outras coisas também, Foi feito um para reset, foi feito. pelo menos eu me focar na, nessa empresa. Isso foi, eu estava a dizer, cerca de 7 anos depois, portanto, 2012, por aí, não sei precisar, mas deve ter sido à volta de 2011, 2012, 13, em Uhum. que começámos outra vez. Um, e daí para a frente, aos poucos, ok, continuámos com os websites, lojas online, houve uma altura que começámos a fazer um bocado de marketing também, chegámos a gerir algumas redes sociais, Uhum. tivemos algumas avanças com algumas empresas, mas estava tudo relacionado. Nós fazíamos a loja depois tem que vender, não é? Sim. E depois tínhamos que fazer toda a promoção, campanhas online, etc., desses websites, Google AdWords, AdSense, etc. E a parte de design também acaba por estar muito, um, por sempre fazer parte também deste ecossistema. Nós, para fazermos o site, temos que ir desenhar e principalmente para ter uma boa experiência, precisa também de ter um bom design. Sim, com Ah, certeza. no- Nesse processo, entretanto, o Flash já tinha morrido, né? O Adobe Flash, quando a Apple lançou o iPhone e não suportando o Flash, rapidamente o Flash quase desapareceu. Então foi necessário, no meu caso particularmente, e depois as pessoas, quer dizer, as pessoas que estavam a trabalhar comigo já eram outras, nos adaptarmos e começarmos a usar HTML e Hum, JavaScript e CSS em vez do Flash. Portanto, houve ali um período de transição em que eu tive quase que reaprender. Não foi reaprender, foi aprender outras coisas, que também têm certas, sim. certas ligações, mas tive que aprender essa parte toda. Na altura aprendi também PHP, embora eu fizesse mais a parte, eu já estava a fazer mais a parte front-end. Nós tínhamos outras pessoas que faziam back-end também, que era um bocado full stack, faziam as duas coisas, mas eu sempre me dediquei mais ao front-end. Uhum. E então, nessa segunda fase, continuámos a fazer esses websites premium à medida, tínhamos um back-office próprio para gerir o conteúdo dos websites, com um editor bastante dinâmico. Um, e em certa altura, lá está, fazíamos o design também, a marketing, e a certa altura também começámos nos websites a fazer um pouco mais do que o site, ou seja, o site, para além de ser um site corporativo para comunicar a empresa, um, já veio aos casos das lojas online, mas começámos a fazer também algumas áreas reservadas, ou seja, Hum, também, e aí começámos a entrar um bocado na parte de software, em que o cliente tinha um sim. site, mas depois tinha uma área reservada para o seu cliente, onde o cliente ia consultar algum tipo de dados que pudesse fazer sentido, ou ia fazer encomendas, ou fazer encomendas e validar o estado das suas encomendas. Estávamos um pouco dessa forma a entrar na parte do software. E entretanto, mais uns anos depois, acabamos por nos cruzar com OutSystems. Uh, Hum, tivemos um primeiro projeto que até foi dos três sócios que nós éramos ao início quando abrimos. Um deles, que já não estava na MediaWeb, que era o João Prior, foi o João Prior que conheceu a OutSystems e trouxe uma oportunidade. E nós, em conjunto, vamos lá ver como é que podemos pegar nisto. Foi onde tivemos o primeiro projeto em OutSystems. Nem posso dizer bem que aquilo era OutSystems. Na altura nós não sabíamos, não conhecíamos a plataforma, mas quem estava nesse projeto reconheceu que nós tínhamos experiência em front-end, na parte de UI, e basicamente nós ajudámos-los a implementar a parte de UI, mas só tínhamos acesso ao CSS. Não tínhamos ok. acesso ao tema, tínhamos que fazer o CSS para pôr as coisas no sítio e sempre que precisávamos de alterar qualquer coisa de estrutural do HTML, tínhamos que pedir ao Systems Developer ou para pôr uma classe, ou para pôr mais um container, mudar um elemento de sítio, etc., para nós conseguirmos pôr, pôr, pôr o site no sítio. Na Entendi. altura,
havia poucos sites responsive ainda e o objetivo era que aquele site, que era para um hospital, se tornasse responsive. Então já tínhamos que estar a ajustar o HTML para funcionar bem num telefone. Sim, entendi. E como é que foi essa primeira impressão, assim, quando ouviste falar, olha, tem aqui uma plataforma que é low Uhum. code, e Na, isto dá para construir bastante rápido, e dá para customizar o CSS. Como foi as tuas primeiras impressões? na primeira interação nem deu para perceber muito bem como é que era a plataforma, porque como nós não mexíamos na plataforma, como na altura essa empresa nem nos tinha dado acesso à plataforma, hum, nós acabámos por estar limitados ao HTML que víamos no browser Ok, e ao CSS. ok. Sim, deu para perceber mais ou menos algumas características da plataforma, deu para perceber como é que o HTML é estruturado, que deu para perceber que algum código era gerado, ou seja, que havia ali algo por trás que virava um bocado as coisas, porque criava alguns identificadores com nomes complexos Sim, e coisas do género, deu para percebermos isso. Deu um bocado também para perceber que as pessoas que estavam a fazer aquilo tinham alguma dinâmica, que utilizavam o estúdio, deu a perceber um bocado, mas rapidamente também fomos atrás, não é? Ou seja, este primeiro projeto não mexemos, por acaso no final do projeto já não me lembro se já não tínhamos acesso, ou numa segunda fase do projeto se já não tínhamos acesso. Mas depois começámos a explorar, no fundo também começámos a explorar, ok, o que é OutSystems, o que é o Studio, e como é que podemos fazer então a front-end, que já estávamos a fazer, mas a utilizar o Studio. Um, e no segundo projeto já estávamos a mexer no estúdio, ainda sem saber bem como desenvolver em OutSystems. Ainda íamos ao estúdio quase só pôr lá os elementos, as divs e as classes para continuar a fazer CSS. sim, Uh, sim. Depois o resto veio, um projeto atrás do outro, veio depois o conhecimento também de OutSystems. Começámos a apostar na formação, nas certificações de OutSystems. As primeiras certificações de OutSystems são de development, não são de front-end, portanto, nós, para fazer a Sim, certificação, temos que nos certificar como OutSystems Developers. Aliás, só recentemente é que surgiu uma especialização de front-end. verdade, Um, verdade. Não sim. se tinha muito esse conhecimento difundido de o que era um front-end em OutSystems, né? O que era um especialista em front-end em OutSystems, quais Uhum. conhecimentos é que precisava ter. Se focava mais no desenvolvimento full stack, vamos dizer assim, né? Sim, sim, Considerando templates concordo. prontos, como era o Lisbon na época, né? Tinha o Lisbon, Aham, London. sim, Lisbon, o Dublin, E sim. quando um Sim, cliente queria algo do zero, então, como é que se faz isso, né? Então, não tinha muito aham, conhecimento difundido em relação a isso. sim, o nosso primeiro projeto até foi um exemplo, porque, por exemplo, há, no passado, muitos destes softwares quase que nem tinham design. Muitos destes softwares, e há imensos softwares em produção hoje em dia que, se tu olhares para o design, consegues perceber, ou se olhares para a aplicação, consegues perceber que não houve um designer ali envolvido. Ou se Sim, houve, o developer não implementou nada do que foi planeado, porque nota-se pela forma como está estruturado, que às vezes que não tem design. Mas no passado isso era ok, no passado ok, tipo, desde que funcione, desde que se consiga fazer as coisas, aquilo acabava por ser suficiente. Uh, no primeiro projeto que nós tivemos, aquilo era como estava a dizer, era um site de um hospital, era um site público. Quando começamos a falar para massas, quando começamos a falar para coisas públicas, o design começa a ter sim, outra importância. Em vez de ser só os colaboradores da empresa que usam o software e que mais facilmente ou menos facilmente conseguem executar as tarefas, com mais ou menos formação conseguem executar as tarefas. Outra coisa é um cliente final que eles não sabem quem é e que não lhes vai dar, não vamos dar formação a toda a gente que quer consultar o site, não é? Tipo, o site tem que ser exato. fácil de utilizar, tem que ser intuitivo para que qualquer pessoa consiga utilizar da forma correta. E o design começou a ter outra relevância. Tem que Um, ter bom e nós, aspecto também, né? Porque é a imagem da exato, empresa exato, ali publicamente. Então, se for uma completamente, coisa de completamente. qualquer forma, não for assim, não tiver a identidade visual da empresa, se não for. Além da experiência, que é importante ser Uhum. fácil de usar, também tem que ter Sim, um sim, bom tem que ter bom aspecto, né? aspecto. Claro, claro, claro que sim. Então ganhou outra relevância e nós apercebemos-nos então dessa oportunidade, ou seja, as empresas grandes que fazem desenvolvimento, e hoje em dia claro que já é um pouco diferente, mas principalmente nessa altura, as empresas grandes que faziam desenvolvimento em OutSystems, o core delas
era, era back-end developers, vamos chamar Sim. assim, era engenheiros, vá. Eram engenheiros que faziam software. Nem todos os projetos, ou muito poucos dos projetos, tinham alguém especializado em front-end e alguém especializado em design. E isso era aquilo que nós já estávamos a fazer há alguns anos. Todos os nossos websites eram públicos, muitos deles eram para marcas, eram sites promocionais, landing pages, que o que interessava era um bom aspecto, era terem bom aspecto, funcionarem bem. E então nós começámos a ajudar essas empresas com o design e com o front-end. Um, e, e, e começou a funcionar bastante bem. Começámos, inclusivamente, a perceber que devíamos fazer esse foco, porque nos websites que nós fazíamos, tipicamente trabalhávamos com empresas pequenas. Uhum. Empresas pequenas que não percebem muito, normalmente quem está à frente dessas empresas não percebia muito tecnologia, nem Sim. dava muito valor ou nem percebia muito bem a dificuldade que estava por trás da criação do website ou do desenvolvimento. Ao trabalharmos com estas empresas, a coisa mudou um bocado. Estas empresas não só percebem a dificuldade, como, na maior parte dos casos, têm um budget maior, porque este tipo de software é para empresas muito grandes, que Sim. normalmente têm dinheiro, e a própria plataforma também faz algum filtro, porque também tem um licenciamento relativamente caro. Um, então, ou seja, estas empresas não só percebem o valor do a dificuldade do nosso trabalho, como davam um valor completamente diferente. Nós, no fundo, íamos ajudá-los. Aquela parte que eles não gostavam de fazer dos skills, e que isto é comum nos engenheiros informáticos, ter que mexer no CSS para alinhar as coisas, tipo, a parte visual, normalmente é a parte que eles menos gostam. E que mesmo se tentarem, às vezes já nos aconteceu várias vezes, eles, ok, vou tentar pôr aqui o design, e nós olhamos para o design e para a implementação, e para eles está igual, mas não está nada igual. Os orçamentos estão todos diferentes, a fonte é diferente, os desalinhamentos não estão no sítio, Pelo menos até tinha um disse desalinhamentos, design. exato. Pelo menos daí tinha um design ainda. E quando Pois, sai do requisito direto para o engenheiro, a coisa pois, fica. exato, e se não tiver, ainda pior, se for um engenheiro a ter que decidir onde põe tudo, vai fazer decisões que na maior parte, Sim. que muitas vezes não fazem sentido. Tem uma história Que, interessante em relação a isso, que é um dos clientes onde eu trabalhei quando cheguei aqui em Portugal. uhum, O que que acontecia, né, nessa fábrica de software, digamos assim? O cliente final, né, a pessoa de negócio, fazia lá uns rabiscos no PowerPoint, mais ou menos como ele gostaria de ter aquela funcionalidade, né? Preparava ali uhum, o PowerPoint com os seus, no Paint até, assim, uns rabiscos, uma ideia de uhum, como deveria ser. Chegava na mão uhum. do engenheiro aquele requisito, o que, que ele fazia? Implementava exatamente como estava no rabisco. Não Sim, interessa se estava bom ou não, se estava bonito. exato, era exatamente Se igual ao. tivesse, se tivesse alinhado uma coisa aqui e outra aqui, ele faria igual como veio no PowerPoint. Então era muito engraçado. E eu cheguei lá e até me deparei com esse problema e a pessoa responsável pelo desenvolvimento disse, olha, James, temos que dar um jeito aqui porque, olha, essa coisa aqui tá muito feia, isso aqui não dá para avançar assim. Eu disse, realmente, isso aqui tá muito feio, mas por que foi implementado dessa forma? E perguntando ao desenvolvedor, ele disse, olha, James, está aqui no PowerPoint, foi exatamente o que pediram. Hoje, aí eu percebi que se trouxéssemos, né, esse padrão que normalmente se utiliza em grandes fábricas, né, OutSystems, que eu já tinha tido essa experiência de ter no time um UX UI que fizesse o design junto com a área de negócio, e depois um front-end que preparasse ali um tema, uns componentes, etc. Corria Uhum, muito bem, porque depois era só arrastar ali os componentes para dentro dos placeholders, utilizar ali um layout e era uhum. maravilhoso para o E já engenheiro. fica no sítio. Sim, sim, E então completamente. fiz essa sugestão, né, nessa fábrica, disse, olha, e eles primeiro têm assim uma impressão, vai ficar tudo mais caro, né, tem que envolver mais pessoas, etc. E não necessariamente, a gente só está dividindo o Uhum, trabalho com pessoas de outros perfis. Então, uhum, encaixamos uma semana, 2 semanas de UX UI, mais uma semana de front-end, e depois X semanas de desenvolvimento. E isso correu uhum. maravilhosamente bem, assim, eles Esse, ficaram esse bastante pormenor satisfeitos. de, esse pormenor de ficar mais caro é uma coisa que nós até temos usado em termos de user experience para vender, porque é completamente o contrário. Não fica Sim, mais caro,
gastar tempo em user experience e front-end. É completamente ao contrário, porque se não se planear bem a user experience e não se fizer o design, vai-se basicamente estar a fazer ciclos de desenvolvimento e andar para trás e para a frente a corrigir coisas. Porque é Verdade. tipo, tenho uma ideia, vamos fazer este software desta forma. Ok, a equipa de desenvolvimento vai fazer. E depois, ok, está feito, vamos ver. Mas afinal isto não funciona bem. Devíamos pôr mais esta funcionalidade, ou devíamos pôr, falta esta parte. E a equipa vai outra vez interar. E aquilo entra ali num ciclo que também é normal existir este ciclo, mas se existisse o design, muitas das coisas que podem ser identificadas depois de semanas ou meses de desenvolvimento, podem ser identificadas em design. Até porque uma das partes de design é parte de entrevistas de utilizadores, para se ver bem o problema e falar com utilizadores, fazer o levantamento dos requisitos, mapear tudo e fazer um protótipo que possa ser validado, e depois então pode haver também interações sobre o protótipo, e quando o protótipo vai para a implementação já está muito mais refinado. Sim. Portanto, na realidade pode-se poupar dinheiro, porque aquele tempo que se gastou em design são, se calhar, semanas que se poupam ou mais em desenvolvimento. Concordo contigo. Além de aumentar exponencialmente a chance de ter sucesso aquele projeto, de no final ser uma coisa que estão todos alinhados e que atende à expectativa do negócio, né? Então, aumenta muito essa chance de chegar no final da implementação e não ter, como tu dissesse, esses ciclos para ir tentando corrigir coisas que dificilmente até vão se consertar por completo. Vai ficar uma coisa ok, aceitável no máximo, mas assim, chegar Sim. naquela experiência bacana, né? Com um bom UI, uma boa experiência, vai ser difícil só com os engenheiros na tentativa e erro ali junto com o negócio. Entretanto, até começamos a falar um bocadinho mais desta parte de design e do user experience, um, que complementa o front-end, ou seja, embora o meu background tenha sido mais de back-end, aliás, lá atrás até eu disse que eu abri empresa lá depois do 12º, eu entretanto fui para a engenharia, fui tirar a engenharia informática, frequentei durante algum tempo, mas depois com a quantidade de trabalho que surgiu e ter que andar entre Leiria e Lisboa, que na altura tinha bastantes clientes lá e tinha que estar lá, acabei por parar e algo é de terminar qualquer dia, ainda não foi o momento, mas Quando é de fores, me terminar. avisa também para eu voltar também, que Fazer também, ok. estou em Vamos dívida. A terminar os gente vai dois. junto. Exato. Exato, boa. Um, então, estava a fazer a ligação aqui entre o design e o front-end, e embora eu estivesse sempre mais focado na parte do desenvolvimento, eu ia sempre interagindo com designers. Em certas alturas até cheguei a desenhar sites também. Estou-me a lembrar de um site antigo, de uma marca de óculos, queriam assim uma animação toda, queriam algo diferente, e eu ainda cheguei a ajudar também a equipa a desenhar. Mas depois, ou seja, com a experiência fui ganhando alguma experiência de design também. Embora normalmente não faço design, eu até considero, até a minha role atual é o UX Engineer, porque eu acabo por estar ali para além de estar à frente da equipa de serviços, eu acabo por estar a fazer a ligação entre design e front-end, conheço os conceitos dos dois lados. Cheguei a trabalhar até no Figma, principalmente na criação do nosso produto, que é o Rocket UI, que é um UI kit de design. Interessante. E essa parte realmente eu cheguei a fazer e de vez em quando ainda faço algumas coisas no Figma. E depois acaba por estar tudo ligado, estas duas partes ligam-se muito, e acabamos por ganhar experiência também em design system, que é onde isto agora já é já fica mais recente, ou seja, toda esta evolução, começar a fazer o design, começar a fazer o front-end, as duas coisas, para serem fáceis de manter e para serem escaláveis, precisam de estar documentadas. A própria OutSystems, desde sempre, pelo menos desde que eu conheço, não deve ser bem desde sempre, mas desde que eu conheço a OutSystems, que recomenda a criação de style guides. E nós sempre tivemos isso em mente, tipo, quando fazemos o design, fazer o style guide, que no fundo acaba por ser a estilização dos componentes que existem na plataforma,
com a entrada até do OutSystems UI, ainda há bocado estávamos a falar do London, depois do London Sim. ainda surgiu, o London ainda não era responsive, depois surgiu o Silk UI, que já era Silk responsive, UI, é verdade. que aí tinha, ainda para quando eu estava a dizer, exato, tu disseste London e eu disse outra cidade, disse Dublin. Dublin, Lisbon o, também tinha o o Silk Lisbon. UI, exato, o Silk UI é que tinha Lisbon, Dublin, um com o menu no topo, outro com o menu à esquerda, e que isso já dava, já tinha alguns comportamentos de responsive, portanto já ajudava as empresas de desenvolvimento a poderem usar coisas pré-feitas para fazer software. E que já resolvia alguns casos. Sim, Mas muitas vezes, muitas não, acaba por haver sempre um pouco a necessidade de customizar na mesma. sim. E estava a dizer, ou seja, isso foi um bocado também a evolução da OutSystems e a evolução que nós fomos acompanhando também, em London, depois o Silk UI e mais tarde o OutSystems UI. Na altura até quando o OutSystems UI começou a ser desenvolvido, eu estava à frente de uma equipa, de uma empresa que era a Wodify, que nós estávamos a criar um sistema de design dele. Estávamos a criar o que nós chamávamos o Wodify Design System. Estou-me a lembrar disto porque nessa altura nós soubemos que a OutSystems estava a desenvolver o OutSystems UI e até tentámos, eu conhecia a pessoa que estava a trabalhar no OutSystems UI, nós fizemos algumas sessões de trabalho para tentar alinhar, para partilhar conhecimento. A OutSystems estava a desenvolver o OutSystems UI, nós estávamos a criar o Modify Design System, estávamos a criar do zero. Um dos problemas na altura que identificámos era o Silk UI estava a ficar antigo, tinha coisas que já não faziam muito sentido. Portanto, nós queríamos evoluir o design do Modify na altura. Portanto, sentimos a necessidade de criar o nosso sistema completamente do zero. O Modify, durante algum tempo, o sistema deles foi todo feito de raiz, na altura pela equipa interna, que já estava incluído essa equipa interna da Modify, embora sempre tenha na mídia web, de vez em quando tive alguns clientes a trabalhar. Foi um dos projetos mais desafiantes, em termos de front-end para OutSystems que estive a trabalhar, porque foi mesmo tipo de raiz, foi mesmo tudo Sim. feito do zero. E feito uma vez se conseguia reutilizar dentro da fábrica, né? Feito uma vez é como se tivesse lá um OutSystems UI do zero, personalizado para Exato, aquele cliente. completamente. Em vez de utilizarmos os componentes do OutSystems UI, utilizávamos os componentes do nosso módulo, em vez de OutSystems UI. Mais tarde, depois até fizemos o merge dos dois, quando a OutSystems efetivamente lançou o OutSystems UI. Nós, na versão tradicional, ainda não fizemos esse merge, mas quando quisemos reimplementar o Modify Design System em Reactive, Uhum. acabámos por decidir, ok, agora em vez de estarmos a migrar para aqui os componentes todos que fizemos, vamos tentar reaproveitar os da OutSystems UI para também tentar ter manutenção, tentar que a manutenção desses componentes fosse da OutSystems em vez de ser toda do nosso lado. E só aqueles componentes que eram custom é que foram refeitos. Então passámos a ter Entendi. uma versão do WDS, chamava WDS em Reactive, que já era uma extensão ao Systems UI. Isto provavelmente acabou por ser, dando experiência, ainda há bocado estava a falar do produto, do Rocket UI, isto deu-nos alguma experiência para a criação do Rocket UI mais tarde. Ou seja, no fundo, nós, ao fazer desenvolvimento de front-end para múltiplos clientes, inclusive este da Lify talvez um dos mais complexos, demos por nós a fazer trabalho similar múltiplas vezes. Sim, Tínhamos diversos front-end developers em diversos clientes e os padrões que eram necessários, muitas das vezes eram os mesmos. Havia um certo componente que era necessário num cliente e aquela pessoa perdia tempo a desenvolver esse componente. E outra pessoa estava a fazer um componente similar noutro componente. Então, pois. começámos a querer, ok, vamos começar a criar a nossa livraria de componentes. E acabámos por ver que fazia sentido criar um produto. Ok, se temos esta livraria de componentes, quando vamos fazer um projeto, não faz sentido pormos lá esta livraria toda de borla, não é? Nós aqui investimos tempo a criar os componentes e depois não vamos dar aos clientes só porque sim. Então acabamos por criar um produto
que inclui certos componentes. Acabámos por desenhar também o que são os componentes e fizemos um Figma, como a própria OutSystems UI tem o Figma do OutSystems UI. Nós criámos um Figma que até foi um pouco ingrato, porque nós começámos a criar esse Figma, ainda não existia o Figma do OutSystems UI, portanto criámos os componentes todos do OutSystems em Figma, assim como eles, e quando finalizámos o OutSystems lançou o OutSystems UI. Ok, No Figma. perdemos ali algum tempo. Exato, sim. Já poderiam ter otimizado aí, né? Mas esse é o sim, podíamos Rocket. ter estendido. Esse é o Sim. Rocket UI, então. O Rocket UI é um componente que eu me deparei com esse componente antes de conhecer a Media Web, antes de conhecer o Nelson. Eu já utilizei esse componente, já me deu jeito. Ali existem alguns componentes gratuitos, né, dentro desse componente da Forge. E está disponível para quem tiver curiosidade. Basta acessar a Forge, né, pesquisar por Rocket, de foguete, Rocket UI. É roxo, né? Se não me engano, é uma cor assim meio roxa. Sim. E aí como o Nelson disse, é uma biblioteca de componentes de UI semelhante aí ao OutSystems UI, porém com componentes novos, componentes complementares ao OutSystems UI. Pode te dar jeito aí, pode servir de inspiração para um novo projeto, uma interface aí diferente, né? Com novos componentes. Na Forge está a versão free. Na Forge está a versão free, tem alguns componentes free, depois existe a versão Pro que tem o resto dos componentes. A versão free tem uma coisa também diferente, porque na Forge pode-se encontrar o style guide original da OutSystems UI, que é o que nós e que acho que normalmente é recomendado para usar para criar um style guide. Este produto, o Rocket UI Free, é uma alternativa ao style guide da OutSystems. Mas que acaba por trazer umas coisas novas, porque enquanto o style guide da OutSystems só tem componentes da OutSystems UI, este style guide tem um back-office primeiro para atualizar mais facilmente o conteúdo, a documentação de cada componente. E em vez de ter só os componentes da OutSystems UI, tem os componentes da OutSystems UI, tem os nossos componentes free e tem alguns componentes da Forge que nós escolhemos. Alguns nós próprios fizemos, por exemplo, o Full Calendar está na Forge, faz parte está incluído neste UI, mas está na Forge também publicamente. Portanto, ao começarmos o Style Guide com este Rocket UI Free, em vez de só termos os componentes da Forge, já temos lá os gráficos da OutSystems, já temos o Full Calendar, já temos mais componentes e está preparado para podermos adicionar mais. Tem mesmo o back-office, podemos adicionar um novo componente, definir o nome do componente, só temos que criar também no estúdio, ligar um ao outro e acabamos por gerir mais facilmente o ciclo de vida do componente. Cada componente tem inclusivamente o estado se está em desenvolvimento, se está estável, etc. Isso o próprio cliente pode ir evoluindo nesse caso, né? Ou somente o Sim. lado de quem gerencia o componente, o cliente? O próprio cliente, sim. A ideia de ter o back-office é mesmo essa, é facilitar a gestão do ciclo de vida dos componentes e da documentação do próprio componente, porque as boas práticas de utilização de componente podem mudar de equipa para equipa, ou de projeto para projeto. E assim é só editar, consegue-se editar pelo back-office em vez de ir ao estúdio atualizar. Perfeito. Para mim, eu adoro esse tipo de coisa, facilitar a minha vida com o UI, meio caminho andado, reutilizar ali componentes, screen templates, essas coisas assim, um guia para me orientar, isso para mim é ótimo. Sim, também tem alguns screen templates. É um bocado o que tentamos com isto, ok, ao fazermos o design e fazermos o front-end, acabamos por habilitar a equipa a poder fazer desenvolvimento mais rápido e não se ter que preocupar com esses pormenores. Que no fundo é o papel do front-end, né, Nelson? Ou seja, eu queria trazer aqui, a gente já comentou bastante, mas de uma forma resumida, qual é o papel do front-end dentro de uma plataforma low-code como OutSystems, né? Essa rule, essa função, ela é até às vezes questionada, né? Por ser low-code, não deveria ser full stack. Aí, se tu puderes resumir, falamos bastante, acho que já deu para ter uma ideia do que é, mas em resumo, qual é o papel do front-end dentro de uma plataforma low-code? No fundo, quando um projeto começa, principalmente quando tem um design customizado, é necessário traduzir o design para front-end, para a implementação. E mesmo se não houvesse design, às vezes existe a necessidade de criar
componentes que funcionem de uma forma um pouco diferente do que os que estejam disponíveis. Se os que estiverem disponíveis funcionarem, nós também não vamos estar a reinventar a roda, não é? A OutSystems tem o OutSystems UI e tem muitos componentes que faz todo o sentido de serem usados. Quando o design tem algumas particularidades diferentes, ou alguns componentes diferentes, isso tem de ser traduzido para código. E essa tradução para código passa por criar o elemento em si, que em OutSystems acaba por ser o bloco, o webblock depois vai ser utilizado. Esse webblock acaba por ter uma estrutura de HTML lá dentro, tem containers e pode ter outros componentes lá dentro que definem, no fundo, a estrutura de HTML. E depois também de estilo. No tema nós temos que criar o CSS que vai dar estilo àquele webblock e ao próprio layout, ao próprio estilo global. Nós, quando começamos a personalizar, tentamos sempre começar pelas foundations e tentamos utilizar uma metodologia do Atomic Design, em que basicamente começamos pelo elemento mais pequeno, como se fosse um átomo, molécula, etc. E depois crescendo para organismo, página, forma que Nunca tinha ouvido falar às nisso. vezes quem não trabalha em front-end acaba por ser uma coisa específica de front-end. E isto promove a reutilização, porque se nós começarmos dos elementos mais pequenos, se primeiro fizer o estilo do botão, com todas as variações que o botão possa ter, quando eu fizer um input, um input search com um botão, que é um input e um botão, o botão não devia de ser outro botão que não existe. Devia de ser uma das variações já pré-feitas. Portanto, devia ser só pôr lado a lado um input com o botão no estilo correto, em vez de ser um estilo próprio daquela conjugação. Daquela coisa, sim, sim. Quando vais criar um formulário, já tens o título, a label, o botão, os inputs, que foram esses átomos que foram sendo criados, né? Exato. Todos esses átomos podem ser usados simultaneamente para criar outros elementos. Claro, depois às vezes há certos componentes que em conjunto precisam de mais algum tipo de customização ou algum tipo de comportamento, e aí depois também entra o JavaScript. O trabalho depois também do front-end developer também é fazer o JavaScript necessário para dar o comportamento aos componentes, para fazer a interação ou para fazer algum tipo de tratamento, de algum tipo de normalmente é mesmo algo que precisa de alterar dinamicamente. Um exemplo simples é, por exemplo, um acordeão. O acordeão já existe na OutSystems, mas o acordeão, para abrir, tem que haver um clique. E quando há o clique, alguma coisa tem que acontecer no HTML. Tem que se pôr uma classe, ou tem que se mudar a altura de um elemento, tem que se fazer algo que é preciso fazer cálculos, ou que é preciso injetar classes no HTML. E este acaba, assim, muito resumidamente, acaba por ser o nosso trabalho, ou seja, a criação dos blocos, das estruturas do HTML em OutSystems, com a lógica, se fizer sentido ela ter, o tema que vai pintar os blocos, os componentes, e depois a parte do comportamento, através do JavaScript. Perfeito. E esse, querendo ou não, é um conhecimento muito específico, né? Já sai aí um bocadinho do low code e vai para o código tradicional, com o JavaScript e a parte do front-end. Então, é um conhecimento muito específico que, na minha opinião, é um pouco demais você requerer que a pessoa seja especialista tanto nessa vertente quanto na vertente do back-end, da lógica do banco de dados, da performance, né, da criação da lógica, do funcionamento ali da máquina, né, por trás. Por isso que eu acho que é um ser um pouquinho mítico aí, o full stack. Você é, no máximo, assim, um médio em cada um dos lados, porque realmente, se você for se aprofundando em cada uma dessas áreas, você vai encontrar um universo de coisas. Exatamente. E eu nem fui muito em detalhe aqui das coisas, porque este tipo de trabalho, e só voltando atrás ao que estava a dizer, porque é totalmente verdade. Esta parte acaba por ter código, embora no caso da OutSystems estamos a falar em low code, mas muitas vezes nós temos que fazer JavaScript mesmo, que é mesmo código tradicional. E o CSS não podemos dizer bem que é código, mas principalmente a parte do JavaScript. Às vezes há a necessidade de criar coisas complexas. E este trabalho que nós fazemos, eu acho que
habilita ainda a plataforma a ser mais rápida. Ou seja, Sim, se nós fizermos este trabalho bem feito, depois é mesmo o code, com os elementos todos pré-feitos para poder fazer então software, depois então é só montar as coisas e criar, dar trabalho na mesma, criar a lógica de negócios, validações, as coisas todas, mas aí já é o estúdio que ajuda a fazer as coisas. sim, perfeito. Criar esses componentes de raiz para depois que a fábrica continuar o seu desenvolvimento, né, de forma otimizada, reutilizando esses componentes. Então, Sim, na maioria das vezes, não é um trabalho que é preciso fazer 100% das vezes. Faz-se uma vez, cria-se uma biblioteca e depois, eventualmente, se dá alguma evolução, alguma manutenção naqueles sim, componentes sim. que foram criados. Sim, normalmente isso é importante. A manutenção é importante porque vão surgindo necessidades novas. À medida que se vai fazendo mais software, vão surgindo novas necessidades, e então o Style Guide ou o design System vai precisar de evoluir à medida que as necessidades também vão evoluindo. Porque não podemos cair no risco, e isto acontece em algumas fábricas, de ser feito um Style Guide que depois nunca mais é mexido e que nem é promovido na empresa. Tipo, é feito o Style Guide e depois as empresas começam a fazer software e às vezes nem sabem que existe aquele Style Guide e, mas acaba por ser não é um problema do Style Guide, o Style Guide foi feito, é um problema quase de mindset da empresa, da empresa promover o próprio Style Guide e a reutilização, as boas práticas, etc. É uma coisa que nós temos tentado que aconteça nos nossos projetos, ter o Style Guide, mas depois promover a sua utilização, tentar que eles realmente sejam utilizados e evoluí-lo para ele continue a ser útil, não é? Porque se ele ficar parado, deixa de ser útil e então menos utilizado é. Verdade. Ah, Esse e também é um desafio. uma parte que nós queríamos falar, mas que é super importante e que nós tentamos fazer também neste tipo de trabalho é a escalabilidade. Em termos de arquitetura e em termos de CSS, garantir que os elementos são utilizados de forma a poderem escalar para múltiplas aplicações, Certo. ahm, sem, ahm, sem grande complexidade, sem o código começar a ser demasiado complexo. Nos casos mais extremos, nos casos mais extremos, podemos ter aplicações que têm uma base de estilos comum a diversas aplicações, mas que depois essas diversas aplicações têm outra camada de tema para ter coisas mais específicas, para mudar a cor primária, para definir algumas regras para cliente final, por exemplo. Uhum. Imagina uma aplicação que tem, ou uma empresa que tem aplicações para cliente final e aplicações internas, e elas têm ligeiramente estilos diferentes. Tem uma, por exemplo, é maior, já que tem tipo trabalha de uma forma mais visual, mais para o cliente final, e então muitas vezes temos na mesma algo comum, temos os componentes tentar promover a reutilização e depois ter outros temas mais acima que dão estes toques finais consoante o target do cliente. Sim, perfeito. É, realmente, tem muito aí o que se preocupar o front-end, o especialista em front-end no OutSystems, né? E eu queria te fazer uma outra pergunta, Nelson, que é, existem oportunidades para quem se interessou por esse papel, né? Gosta mais ali da parte do front-end. Como é que é essa relação desse especialista com o mercado de trabalho? Existem oportunidades para se trabalhar em específico com isso? Ou eu terei sempre que saber também o back-end? Qual é a tua visão em relação a isso? Particularmente para OutSystems, é sempre necessário conhecer a plataforma. Né? Ou seja, uma das coisas que eu tenho notado que às vezes traz alguma dificuldade é quando uma empresa contrata um front-end developer que até pode ser muito bom, mas esse front-end developer não conhece OutSystems. E então, em certas circunstâncias, se isso não acontecer, a pessoa pode cair no risco de começar a tentar usar métodos mais tradicionais eh, e tentar forçá-los em OutSystems. Ok, E que dá para usar, mas se conhecemos bem a plataforma, sabemos como integrar bem as coisas na certo. plataforma. Enquanto que, ao contrário, podemos estar a forçar coisas e depois acabar por não ter eh, uma experiência no estúdio para os developers correta. Portanto, eu acho que existe oportunidade. Não existem muito poucos front-end developers.
em OutSystems. Portanto, isso mostra que é uma oportunidade, porque a maior parte das empresas têm developers e depois o grande massa vá de pessoas são developers. O que eu aconselharia era, se alguém tiver interesse de OutSystems, tem que sempre que aprender um bocadinho de desenvolvimento em OutSystems. Depois pode especializar-se em front-end. Perfeito. E o front-end pode fazer tudo isto que eu estava a dizer e pode sempre ajudar também na criação das páginas. Sim, Portanto, ideal, se alguém queira explorar OutSystems e tenha interesse sobre front-end, é explorar um bocadinho as duas coisas, porque o front-end é necessário muito no início do projeto e depois pontualmente, mas se a pessoa estiver confortável com o desenvolvimento, pode permanecer no projeto durante todo o tempo, assegura a criação de front-end e ajuda no desenvolvimento. perfeito. Isso parece ótimo, com certeza. Porque eu já vi alguns casos extremos, de fato, e não é saudável para a carreira dessa pessoa e às vezes nem para o projeto, né? Por acaso, até nós tínhamos Uhum. muitas demandas de front-end em projetos diferentes, então a pessoa ia migrando em projetos. Mas, Acaba por por ter que vezes, saltar, sim. pode ser um risco, né? E às vezes até uma coisa como criar um aggregate para obter os dados para alimentar uma lista para que ele Uhum. pudesse testar aquela lista. Poderia ser uma dificuldade, ou era uma dificuldade, e isso acaba impedindo de ele Uhum. progredir na carreira de alguma forma. Então, concordo contigo. É Sim. bom equilibrar, saber de uma forma Sim. geral OutSystems. Não vai ser um especialista Uhum. em arquitetura de uma forma geral, ou tipo, em banco de dados e Uhum. SQL, performance, etc., mas saber de uma forma geral a utilização da ferramenta e depois buscar uma Sim. especialização no front-end parece ser a receita perfeita. Esse exemplo que estavas a dizer é mesmo o ideal, porque se o modelo de dados estiver todo preparado, se os dados estiverem feitos e até as server actions, ou tipo as queries mais complexas feitas, em termos de front-end, para montar uma página, é quase só fazer o aggregate, é só agarrar nos dados que já vêm da base de dados e montá-los. E passar para as listas, passar pôr nas expressions, acaba por ser tudo front-end. Acaba por ser Sim, tudo trabalho de front-end. Portanto, o front-end developer pode e deve, é uma das coisas que no Media Web nós estamos a fazer, é cada vez mais investir na formação dos nossos front-end developers a fazer isto, para nós possamos ajudar na parte do tema, mas depois também poder ajudar nesta criação dos ecrãs. Ser da responsabilidade do front-end developer, montar o ecrã, garantir a responsividade que está alinhado com o design e que funciona e que recebe os dados. E até é engraçado porque quando isto não acontece, em muitos projetos, normalmente quando isto não acontece, o ciclo fica mais complexo, porque é tipo, o developer monta a página, faz o back-end, isso tudo e monta a página, mas a página não tem bom aspecto, então o front-end developer tem que andar atrás do volta back-end lá. developer a pôr as classezinhas todas no sítio. Ou até Sim, ao contrário, o sim. front-end developer monta a página estática, o front-end developer depois põe a lógica, mas parte coisas ao pôr a lógica, e o front-end developer tem que ir outra vez dar esses toques. Portanto, se o front-end developer assegurar a criação da página, fica tudo mais centralizado numa pessoa. Sim, sim. No limite aí um engenheiro, digamos assim, poderia preparar a parte da lógica, o modelo de dados, algumas consultas Uhum. mais complexas, né? Poderia ser Sim. interessante. Integrações. eh, Sim, da mesma forma, pronto, dá para fazer aí um mix, reutilizar blocos, classes, né? Como elas já estão ali meio que pré-prontas. Eu até defendo mais a uhum. utilização de blocos como placeholders, porque já me aconteceu muito também. Ah, essa estás a usar a classe errada ou não setasse a classe. Com blocos e placeholders fica tudo mais simples. Joga lá o expression e pronto, já ganha a classe que deve ser. Sim, porque o bloco já pode ter a classe correta, sim. Exato, Sim, exato. muitas vezes, às vezes criar blocos para tudo também pode não funcionar bem. Às vezes nós precisamos simplesmente de alinhar os elementos lado a lado e basta pôr a classe display. Se bem que podemos ter um Assim, bloco só para isso. Aliás, existe um exato. bloco de alinhamento, mas às vezes precisamos de uma margem, de um Sim. padding, e existem classes próprias para isso. Dá para dinamizar melhor com as classes, né? Porque senão com blocos seria um bloco, Sim, blend blocos, vários blocos. exato. Nunca Sim, sim, mais sim. acabava a quantidade de blocos. Tem que ser ali um meio termo entre Sim, blocos, faz sentido, sim, e depois pontualmente também umas classes para uns alinhamentos e para umas cores.
etc. Já vou usar aqui o termo. O bloco não pode ser o átomo. Talvez o bloco pode ser aquela coisa maior dentro do Sim, já tem que ser um organismo, sim. um organismo. Pronto, e já estou a aprender coisas novas. É muito bacana, Nelson. Eu tenho aqui uma última pergunta, digamos assim, Ok. que pode ser aí o teu feedback final aí para quem se interessou, para quem achou interessante essa linha do front-end, já se identificava. Queria que tu deixasse uma mensagem final para essas pessoas, né, que gostariam de se especializar. O essencial, primeiro que tudo, é aprender front-end. É porque De OutSystems é raiz. mais rápido de aprender, exato. Ou seja, nós na Minué temos um ramp-up de cerca de 2 meses para parar pessoas a fazer front-end em OutSystems e mais de metade é só focado em front-end, em HTML. O próprio HTML dá para explorar imenso. Que tags de HTML existem, quais é que devem ser usadas quando. Se começarmos a falar de SEO, mais ainda, dos H1s, H2, as tags para acessibilidade. Portanto, é importante saber de uma forma profunda como é que funciona o HTML, é importante saber de uma forma profunda como é que funciona o CSS, como é que conseguimos alinhar os elementos no sítio certo. Há muitas técnicas de CSS que só experimentando, só com a prática mesmo, é que acabamos por saber. Dá para fazer tanta coisa com CSS que se tu já não souberes pela prática que elementos deves utilizar em cada caso, estás sempre a testar, estás sempre a pesquisar como é que há de tentar fazer as coisas. Dentro do próprio CSS, faz sentido explorar também Sass. Nós normalmente utilizamos Sass, que é basicamente o CSS que depois é compilado, mas que lhe permite usar Sass variables, funções, mixins, separar os ficheiros em múltiplos ficheiros para estarem organizados e depois eles são todos compilados num. Esta parte também Isso é legal. super. Acaba por ajudar muito a manutenção. Talvez com isso eu goste Depois, mais de front-end. Que é uma coisa que sempre me incomodou foi aquela folha gigantesca, eu não sabia onde é que tá as coisas, onde pôr as coisas, essa organização em quase que em nós módulos, não mexemos, ficheiros, né? Isso pode ser legal. nós não mexemos nesse CSS. Nós Ok. temos um projeto no Git, com Sass, um ficheiro por componente, todos separadinhos por pastas ou por ficheiros. Aquilo no final é compilado, gera o CSS, esse CSS vai para a plataforma, mas permite ainda outra coisa, para além da organização e das vantagens do Sass, permite ainda que permite-nos usar Git, que permite fazer um tracking muito melhor das alterações feitas no tema. Perfeito. Porque em OutSystems, se tu quiseres perceber quais foram as últimas alterações feitas no tema e porquê, podes tentar fazer merge de diversas versões, mas não é prático. No Git, tu vês lá todos os commits Sim. com todas as linhas alteradas por cada pessoa. Portanto, CSS e Sass, CSS like a também pro. investir, Isso aí é like a pro, exato, boa. investir em aprender isso e por fim JavaScript. E JavaScript então dá para explorar até o infinito quase. Pois, JavaScript desde JavaScript, no fundo tudo está relacionado com uma linguagem de programação como JavaScript, mas mesmo, então JavaScript mais moderno, se estivermos a falar depois também de TypeScript, para poder fazer um JavaScript mais moderno, com classes, etc. Há muita coisa para explorar. Qualquer das formas, começando por umas boas bases de HTML e CSS e pelo menos alguns conhecimentos de JavaScript, acaba por ser o essencial. Porque o JavaScript é necessário, mas para fazer um tema, para fazer os componentes mais simples, normalmente ter os conhecimentos básicos de JavaScript acaba por ser suficiente. Claro, para componentes complexos não é o caso, mas para começar, explorar então HTML, CSS, JavaScript, os fundamentos da web, também perceber como é que funciona o browser, como é que se faz inspect no browser para perceber o que é que está a acontecer, o que é que o CSS está a aplicar no HTML e depois, ok, estou confortável, então vou então perceber como é que funciona a plataforma, como é que na plataforma eu crio o tal webblock, como é que eu reutilizo os elementos, como é que eu crio o tema na plataforma. Mas esta parte diria que é mais rápida de perfeito. aprender
não dá é para fazer o contrário, aprender a plataforma e tentar fazer front-end sem saber front-end, não é? Pois. Primeiro temos que aprofundar os conhecimentos de front-end. Valiosíssima aí essa tua dica final, valiosíssima aqui esse nosso papo, né? Eu com certeza aprendi muito. Acredito que o pessoal que acompanha o canal da Trusted, o nosso podcast, vai aprender bastante com esse conteúdo, principalmente aqueles que se interessam, ou e até mesmo os que não são muito interessados no front-end, deveriam assistir também esse vídeo para complementar, né? Aprender coisas novas, assim como eu aprendi também aqui. Só me resta te agradecer por essa participação aqui nesse episódio. Obrigado pelo convite. Espero te ver mais vezes aí em iniciativas da Trusted, podendo aí compartilhar um pouco mais do teu conhecimento aí com a nossa comunidade. Para nós vai ser um prazer. Sim. Vamos ter outras oportunidades de fazer mais coisas em conjunto. E obrigado mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de fazer parte deste podcast. Perfeito. Obrigado, Nelson. Nós que agradecemos. Grande abraço.